Eden Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Os modelos de contratação são as formas pelas quais uma empresa formaliza a relação de trabalho com um profissional, podendo variar conforme a natureza da atividade, o tempo de duração do vínculo e os objetivos estratégicos da organização. No Brasil, os principais modelos incluem o regime seletista, o CLT, contratos temporários, estágio, trabalho intermitente, prestação de serviços como pessoa jurídica, ou PJ, e freelancer. Cada modelo possui implicações distintas em termos de direitos trabalhistas, encargos fiscais e flexibilidade, sendo importante avaliar qual se adequa melhor às necessidades da empresa e do contratado. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Humberto Madruga Bezerra Cavalcante. Ele é sócio fundador do Humberto Bezerra Advogados, tem mais de 20 anos de experiência no mercado jurídico. Ele é mestre em Direito Econômico pela Universidade da Paraíba, a UFPB, com enfoque em desenvolvimento e regulação de mercados. Ele é especialista em Direito Processual Civil pela Universidade do Sul de Santa Catarina, a Unisul, especialista em Direito Material e Processual do Trabalho pela Universidade Anhanguera, Uniderp, cursando ainda o Master of Laws, o LLM, em Direito Societário pela Fundação Getúlio Vargas. Humberto, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Ô, Gabriel, eu fico feliz pelo convite, agradecido. Eu fico entusiasmado com essa sua capacidade de comunicação e gostaria realmente de aproveitar essa oportunidade para aprender muito com você. Bom, Humberto, eu que agradeço e eu que vou aprender aqui com você, viu, Humberto? E queria deixar o agradecimento aqui ao nosso amigo em comum, Leandro Vieira, aí, por ter nos apresentado aí. Leandro é um cara também que eu admiro muito e ele ter te apresentado aí só mostra essa galera que ele conhece tão boa. E, Humberto, né, aproveitando também, a gente está no grupo lá do Leandro Vieira, lá, o Empreendedores, né? Então é muito bacana poder estar aí com você nesse grupo de networking também. Leandro é um exemplo de empreendedorismo, né? Começou lá atrás, há muito tempo, quando eu ainda estava nos bancos da universidade, com o projeto do Administradores. E esse projeto cresceu absurdamente. O Administradores é o principal portal da América do Sul no assunto e nos surpreendeu com empreendedores. Nem surpreendeu, porque é da natureza dele. E o Empreendedores realmente nos acolhe e proporciona uma interação assim singular. É isso mesmo, Humberto. E, Humberto, vamos lá, conta um pouquinho da sua trajetória para a gente, como você chegou no direito. Então, eu vim do meio empresarial, né, por uma questão familiar. Trabalhei no comércio. Eu diria, Gabriel, que um dos meus grandes ativos de vida é ter tido a oportunidade de trabalhar no varejo. Legal, atendendo o público, né? E é uma experiência que nos permite ler melhor os relacionamentos, enxergar melhor as pessoas, compreender suas necessidades e os seus objetivos. E então, a partir desse contexto de vivência empresarial, eu sempre fui voltado para essa questão de mercado e, em algum momento, decidi ali migrar para o curso de Direito, né? Dando um pequeno stop ali para me dedicar de corpo e alma ao curso de Direito. E foi quando essa questão do direito econômico invadiu assim, a minha essência de uma forma muito singular, porque o empreendedorismo, essa capacidade de transformação do empresário, né, de se lançar no mercado e bem serviço, transformar as coisas, gerar crescimento, gerar riqueza, gerar renda, gerar oportunidade de trabalho, isso é o que me encanta. E esse contexto, por outro lado, de muito intervencionismo, é algo que me proporcionou assim, um grande campo de trabalho no sentido de defender as posturas da liberdade de mercado. Humberto, muito legal a sua trajetória de você ter contado isso aí pra gente, e você ter ali estado no balcão, tudo dá uma visão muito única do negócio, né? E indo direto ao ponto, eu queria saber, Humberto,
como a escolha do modelo de contratação pode impactar na estratégia de crescimento de uma empresa? Mais do que nunca, nós estamos vivendo aí um momento de muita turbulência, né, nessa discussão das contratações. Nós vemos esse regime tradicionalista de CLT, mas eu diria que o mundo do trabalho, ele pode ser além da CLT, embora muitas vezes ele esteja aquém da CLT. Nós sabemos que existem ali situações de fraude, situações de sonegação, né, das relações formais de trabalho, mas vivemos uma realidade muito diferente hoje, a questão dos aplicativos, a questão da tecnologia, toda atrelada aí ao mundo do trabalho. Então, nós temos o modelo clássico, que é o modelo da contratação via CLT, que é o empregado, aquele formal, que vai cumprir horário, que vai ter uma subordinação estrutural ali a uma estrutura empresarial, mas nós temos outras relações também, né, pouco faladas. Então, você veja, por exemplo, Gabriel, hoje em dia, a figura dos aplicativos por demanda em ambientes singulares, como, por exemplo, o ambiente hospitalar. Você vê hoje os médicos trabalhando em aplicativos de pegar plantão, né? Isso é uma relação que a legislação não previa, né? Você vê até mesmo nos supermercados aqueles profissionais que estão nessa mesma metodologia em relação a empacotamento, né, de mercadorias. Então, o mundo é muito diverso, os fatos sociais evoluíram bastante, e nós temos um contexto de necessidade de revisão desses contratos, né? A dinâmica empresarial, a dinâmica social exige isso. Mas, infelizmente, nem sempre a gente vê uma predisposição, né, da estrutura jurídica nacional para essa nova realidade, né? Então, nós temos esses contratos nacionais de CLT, temos a figura do aprendiz, que também é um empregado, nós temos relações ali de estágio, que muitas vezes é usada de forma enviesada, né, e não para fins de realmente aprendizado, mas para fins de suplementação de mão de obra, mas que, se utilizado adequadamente, traz ali um grande ganho, porque você tem uma formação de um profissional, você tem um efetivo benefício na estrutura empresarial, e você viabiliza, de certa forma, um crescimento na atividade. E ainda temos as figuras de terceirização, temos as figuras de trabalho temporário, que são figuras que muitas vezes são confundidas. Às vezes, você quer contratar uma pessoa para uma situação de substituição de mão de obra, né? O pessoal que sai de férias, por exemplo, ou de uma demanda de final de ano, e você confunde contratar ali como se fosse uma terceirização, mas, na verdade, existe empresa específica que cede essa mão de obra para trabalho temporário, né? Existem os requisitos legais. Quando a gente fala da terceirização, a gente também tem uma figura que é muito mal utilizada, né? Durante anos, o Brasil ele vetava essa figura da terceirização, e não por uma questão legal, né? Se você pesquisasse, não estava na legislação essa proibição. Interessante, não sabia. Por uma questão de interpretação do judiciário, né? A Justiça do Trabalho sumulou isso e dizia que você só terceirizava ali a atividade meio da empresa. Então, serviços gerais, serviço de vigilância, mas quando a gente fala em 2017 a reforma trabalhista, a primeira fase da reforma, a gente o legislador trouxe ali a validação da terceirização da mão de obra, inclusive para a atividade fim. Então, você pode ter, num colégio, os professores dando aula, mas são empregados de uma terceirizada, não empregados daquela escola. Você pode ter no hospital da mesma forma, no escritório de advocacia da mesma forma, né? Só que a terceirização, ela também precisa seguir requisitos formais. E esses requisitos formais, por vezes, são negligenciados, né? Então, o contexto do mundo do trabalho no Brasil é muito amplo. Existe essa posição de enrijecimento de alguns magistrados para não abrir a possibilidade de novas contratações que não
a CLT, né? Mas a dinâmica dessas relações mostra que isso é totalmente ineficaz, né? Porque nós temos, se você parar para pensar, Gabriel, nós temos desde 2005 legislação no Brasil que fala, por exemplo, que serviços intelectuais, inclusive científicos, artísticos ou de outra natureza, podem ser prestados através de alguma empresa, ainda que aquela empresa seja de um único sócio, e aquela pessoa dentro ali daquela estrutura. E durante muito tempo isso aí foi tratado de forma estigmatizada. Então, essa dinâmica do direito, no sentido de fato, valor e norma, ela precisa ser posta em prática para que haja essa revitalização normativa. Olha, Humberto, é engraçado porque eu estava lembrando aqui que eu vi uma vez que a gente vê muito, né, por exemplo, em hospitais ou, sei lá, algumas outras empresas de serviço de saúde que contratam, por exemplo, um médico específico e ele contrata a equipe dele, né? E se encaixaria nesse caso que você falou, por exemplo, dessa forma de não estar normatizado, ou eu estou viajando aqui? Na área médica, nós temos uma outra figura, por exemplo, que é das cooperativas, né? Então, as cooperativas médicas, né? Cooperativas de uma determinada especialidade médica é um exemplo. E aí se contrata a cooperativa para suprir aquela mão de obra, por exemplo, de ginecologia, de obstetrícia, de neuro, né? De anestésio. Essa é uma situação. Mas você pode também ter um médico que virou empresário de alguma maneira e faz a captação desse pessoal, e ele pode prestar, sim, esse serviço, seja através de uma empresa formalizada como uma empresa de terceirização de mão de obras, ou de outra forma, porque, embora a legislação não falasse nada, mas existia uma predisposição do judiciário, especialmente da Justiça do Trabalho, a vetar essa contratação desses profissionais, só que isso abriu, né? Abriu e está abrindo cada vez mais. A gente tem o Supremo Tribunal Federal hoje decidindo reiteradas vezes pela abertura dessas formas de contratação. Então, essa seria sim uma forma. E, Humberto, eu queria saber quais são os principais critérios jurídicos que devem ser considerados ao definir o tipo de contrato com um novo colaborador. O primeiro, eu diria assim, o tipo de contratação, né? Primeiramente, não necessariamente o colaborador. Né? Então, o primeiro critério é você analisar a necessidade do serviço. O que é que você precisa? Você precisa de alguém enquadrado naquele formalismo da CLT, que é alguém que vai ali cumprir um horário rígido, obedecer ordens diretas e se submeter a todo aquele poder diretivo do empregador, ou você precisa de alguém que entregue o serviço realizado, independentemente de como ele vai fazer isso, né? Como, por exemplo, um profissional autônomo, que é uma forma de contratação, né? Então, o primeiro ponto é esse, né? A necessidade do serviço. O que é que você tem em mente de necessidade do serviço? Em segundo lugar, você precisa definir esse processo de contratação, né? Porque o que a gente vê, Gabriel, são as empresas ofertando, muitas vezes, vagas de emprego para situações em que ele poderia preencher e que a vontade dele é de preencher como um terceirizado ou como um prestador de serviço normal, mas ele divulga lá uma informação totalmente equivocada. Então, desde a oferta começa errado. Isso pode já configurar como empregado, nesse caso, por isso que também é perigoso fazer isso. Desculpa, eu não estou generalizando aqui, não é uma pergunta justa, tá, Humberto? Não sei se... Não, mas é uma pergunta extremamente pertinente, né? Porque nessa questão probatória, quando você forma ali elementos de contratação, elementos de pré-contratação com um viés seletista, é lógico que você vai atrair ali aquela relação de fato para um enquadramento formal de CLT. Nossa. Né? E sim, tem gente que diz assim, contrato PJ para o cargo de... Você foi no LinkedIn direto. Bota assim,
contrato, vaga, gerente de recursos humanos, salário, 25 mil, mais benefícios, plano de saúde. Requisitos, tem PJ com mais de 1 ano de funcionamento. É só o que tem. É muito absurdo. É só o que tem. Agora... Então, tem que inverter, né? Qual é a sua necessidade do serviço? Você quer um empregado, então vamos lá com uma proposta de emprego. Então, você quer que alguém ou alguma empresa assuma aquela responsabilidade sobre o seu recursos humanos, você coloca lá, contrata-se prestadora de serviço. E aí você coloca ali os objetivos da contratação, o tempo, efetivamente, vai ser por prazo indeterminado. O contrato de trabalho pode ser por prazo indeterminado. E por que o prestador de serviço não pode? Pode ser também. E ao invés de você falar em salário, você pode falar em contraprestação, em honorários, né? Uhum. E ao invés de você oferecer lá o benefício que você oferece para o seu trabalhador, para o seu empregado, como um plano de saúde, um vale alimentação, você pode negociar aquilo ali financeiramente na proposta de honorários, de contraprestação de serviço, e está tudo ok. E ao invés de você chamar aquela pessoa para fazer ali um exame admissional, um processo seletivo, você pede que ela apresente uma proposta. Você tem uma empresa? Então me apresenta uma proposta de trabalho. Por que não é assim? Se você vier me prestar um serviço aqui ao nosso escritório, nas consultorias que você realiza, eu não vou pedir uma proposta de trabalho? E na verdade, Gabriel, quando a gente tem esses serviços que não são serviços operacionais, né? Operacionais que eu digo ali, serviços extremamente dignos, mas que envolvem ali o trabalho braçal, é um contexto, né? Mas quando você tem serviços intelectuais, de gestão, estratégicos, você não está atrelado a essa normativa formal de CLT. O universo é maior, muito maior. Então, você pode... Qual é o impedimento de você trabalhar com metas para um prestador de serviço? Nenhum. Qual é o impedimento de você trabalhar com bonificação? Então, você não vai falar em PLR, né? Você vai falar em variável. Então, mais do que a dinâmica dos fatos, e é muito importante que o relacionamento ele se dê nessa formatação de prestador de serviço, mas você precisa ter evidências de que foi uma prestação de serviço e não a relação de emprego, né? Eu vou dizer, eu tenho um cliente, Gabriel, que eu tinha um contrato com ele de prestação de serviço. E aí chegou um dia e ele disse assim, olha, tem uma má notícia, a gente foi logo no começo da minha advocacia, a gente vai precisar rescindir teu contrato. Eu disse, tudo bem, é a regra do jogo. Aí disse, mas a gente quer que você seja empregado. Aí eu disse, tá, mas tudo bem, não, porque estamos reestruturando aqui e tal. Eu disse, olha, eu só não vou dar expediente aí, né? Assim, não esqueça o meu escritório, mas eu vou estar à sua disposição. E assim, eu passei 1 ano sobre esse regime de CLT com ele, até completou 1 ano, eu disse, pronto, agora não dá mais, quem não quer sou eu, né? E eu garanto a você que eu entrego muito mais a ele, porque ele voltou como prestador, como tomador de serviço, eu entreguei e entrego muito mais a ele como um prestador de serviço do que como CLT. Né? Então, vai muito da necessidade da empresa e da disponibilidade da proposta. Agora, se o cara chega e diz, não, eu estou procurando uma vaga de emprego, né? E aí ele está com a mente fechada nesse sentido. Então, não adianta você chegar e dizer, vá abrir uma PJ para me prestar serviço, isso é uma fraude, né? É isso. É muito interessante o que você traz, Humberto. Fiquei pensando aqui uma série de coisas que a gente vê no dia a dia, né? De como a gente... Ainda falta muita informação, né? Porque a gente vê... O cara não vai fazer esse tipo de colocar PJ ali no LinkedIn por maldade ou qualquer coisa do tipo, porque não sabe, né? Por ignorância. As pessoas deixam de procurar um advogado no momento que precisa e depois acaba se enrolando, né? O que não é o ideal, né? Mas é muito bacana isso que você traz, Humberto. Eu queria saber como que as formas de contratação podem influenciar ali na cultura organizacional e também na retenção de talentos. Eu acho que você já trouxe alguns exemplos aqui, eu queria que você pudesse complementar mais. Humberto, o papo está muito legal, viu? Eu
eu vou te dizer como é que vai influenciar. Certa feita, um cliente pediu para formatar um contrato de prestador de serviço e eu fui lá e formatei tudo bonitinho, e depois o prestador de serviço, que prestava um serviço na alta gestão da empresa, ele me chamou e disse, olha, não foi isso que eu combinei. Eu combinei de ser empregado. Eu disse, como assim? Não, me impuseram isso aqui. Então você imagine o ânimo dessa pessoa para prestar aquele serviço ali naquela estrutura. Nenhum. Isso mina completamente o clima organizacional. Agora, se você tem um perfil de uma pessoa que quer ser empregada e você estabelece regras claras ali daquela contratação para ele, e se ele está acostumado a trabalhar com a previsibilidade, porque é isso que o mundo da CLT viabiliza, né? Não há garantia de emprego, mas viabiliza no curso normal das coisas, você vai ter, provavelmente, uma pessoa mais engajada, né? Mas, voltando, tudo vai depender, primeiramente, da necessidade do serviço. E aí, aquela história do combinado não sai caro. Engraçado, né, Humberto? Eu sempre fico pensando nisso, que às vezes as pessoas vão procurar o advogado quando é o momento mais que você está ali para apagar o fogo. Quando a gente pensa nisso, em tudo que você está falando, a importância de você pensar no que você quer e como você quer estruturar aquilo, não só empurrando de qualquer jeito para ver se sai o negócio, né? Eu acho que quando a gente não se prepara, a gente não se planeja, a gente vê que as coisas podem começar a se apimentar um pouco, né? Não vai dar certo, né? Então, isso tudo que você fala, a gente pensar no modelo de contratação, pensar em qual que é o critério, para que você precisa daquilo, é o que vai fazer uma contratação dar certo ou não, e aquilo vai também ajudar no sucesso do seu negócio, né? Pensando também para quem estiver escutando aqui, pensando como isso pode ajudar o negócio, né? Estamos vendo aqui regras claras que você está falando, o que pode ajudar e o que pode não ajudar, né? Humberto, o que caracteriza a pejotização e por que ela gera tanta controvérsia no ambiente empresarial hoje? Gabriel, essa pergunta é muito pertinente, porque recentemente nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal mandando sobrestar todos os processos que envolvem essa temática aí da pejotização. Então, a pejotização é um termo utilizado para identificar uma condição pejorativa de uma relação que seria de emprego, a priori, mas que está fraudada ali sob o manto de um contrato, de uma prestação de serviço através de uma pessoa jurídica. Essa era a visão do passado. Só que hoje, o STF, ele identifica essa figura que é denominada pejotização como uma figura de uma prestação de serviço comum. Ali atrelada à questão da liberdade de iniciativa. O que é que o STF vem dizendo? Vem dizendo que temos a valorização do trabalho humano, mas inclusive na forma de uma prestação de serviço em que aquele indivíduo se organiza como empresa. Tá? Então, essa pejotização, ela é justamente isso. É aquela pessoa, né, física que cria uma pessoa jurídica para prestar um serviço e que ela não vai ter aquelas garantias que um seletista tem, mas ela vai ter a liberdade, em regra, que o empresário tem. Né? Inclusive, muitas vezes, se beneficiando de uma tributação ali diferenciada, por exemplo, de um simples nacional. Né? Já que eu estou ali num contexto, muitas vezes, prestando serviço para uma ou duas empresas no máximo. Então, voltando um pouco ao que a gente tinha conversado no início, o que é que o Supremo Tribunal Federal vem analisando, Gabriel? Que a pejotização, ela pode se dar independentemente do instituto da terceirização, tá? Você lembra que eu disse que a terceirização é de uma empresa específica de cessão de mão de obras, de mão de obra? Inclusive, a empresa de terceirização de mão de obra, ela não pode estar no Simples Nacional, ela tem que estar num regime de lucro presumido, real, por exemplo. E regime tributário, né? E é ela que faz a contratação de empregados, e aqueles empregados vão prestar o serviço, tal como acontecia lá nas atividades meio
de vigilância e serviços gerais. Mas com a figura do prestador de serviço, que aí está prestador de serviço pessoa jurídica, que aí se insere em contexto de pejotização, que se fala, o Supremo tem, assim, caçado várias decisões da Justiça do Trabalho, várias, corriqueiramente caçando decisões em que se reconhecia vínculo empregatício. Então, teve um processo que era um processo de um vendedor, tá? Um vendedor de seguros, de uma grande seguradora multinacional. Uhum. E ele é um vendedor de seguros, mas ele quando vai vender os seguros daquela seguradora, ele compra uma franquia. Ele paga royalties daquilo ali, mas acontecia de pessoas que estavam prestando serviço para essa seguradora irem ao judiciário pedir reconhecimento de vínculo empregatício. E acontecia situações do judiciário reconhecer o vínculo empregatício. Caramba. Porque dizia que havia ali uma subordinação estrutural, né? Então, quando chegou um processo desse tipo lá no Supremo, o Supremo disse, não, para tudo. Assim, já tá demais, né? Tanto que hoje existe essa discussão, assim, espécie de queda de braço entre Supremo e Justiça do Trabalho, né? A Justiça do Trabalho dizendo que pode ter a competência esvaziada, se o Supremo decidir que tudo é relação autônoma e não relação CLT, mas relação civil. Então, o que a gente está prestes a vivenciar, Gabriel, nós vivemos em 2017 a reforma trabalhista, né? Lá no passado, tivemos a época de Getúlio Vargas, aí em 2017 a reforma trabalhista, e agora a gente está num momento de viver uma nova roupagem da formatação dos contratos de trabalho, e não apenas de emprego, né? A partir dessas decisões, ou dessa decisão especificamente, que o Supremo decidirá, envolvendo advogado associado, escritório de advocacia, envolvendo contratos de parceria, envolvendo as questões de contratação por aplicativo. Cara, você tem, por exemplo, a figura de um profissional de TI, né? Um desenvolvedor de software. Eu não vejo um profissional tão adequado para ser um prestador de serviço como esse tipo de profissional, que é um profissional que goza ali mais de liberdade de criação, né? Que está mais acostumado a trabalhar num ambiente, muitas vezes até em home, e não num ambiente corporativo, que consegue prestar serviço aqui para uma empresa no Brasil, outra nos Estados Unidos, ter 3, 4 contratos, às vezes, e empreendendo. Então, eu não vejo como você insistir na tecla de que um profissional desse, porque ele tem um contrato de prestador de serviço e emite uma nota fiscal para determinada empresa daquele serviço, só porque ele está ali obedecendo prazos de entrega de trabalhos, ele ser ali um empregado, né? A gente precisa, os fatos evoluem. Então, a norma tem que evoluir, o posicionamento da justiça tem que evoluir também. Você está me fazendo pensar bastante, viu, Humberto? Para mim, o que você estava dando aqui é uma aula e é muito legal poder aprender com você. Humberto, eu queria saber como que o jurídico pode ajudar a estruturar contratos com prestadores de serviço de forma segura e legítima, porque você aqui deu vários exemplos e eu já até estou imaginando aqui como que você vai responder essa. Mas estou curioso. O jurídico, ele precisa, primeiramente, formatar processos, né? Processos internos. Então, o que a gente vê muito, Gabriel, um jurídico interno ou externo desconectado dos setores de contratação das empresas, tá? Às vezes você vê um setor de contratação que tem seu próprio jurídico interno, mas que não tem muita expertise nessas realidades, que consumem ali notícia geral e não fazem estudo aprofundado das decisões, porque em se tratando de relações de trabalho hoje, o que a gente segue muito são precedentes judiciais, né? Então, se estabelecer processos. Primeiro, qual foi a necessidade, né, de preenchimento daquela demanda de trabalho,
qual a forma que você vai ofertar isso, o que é que você vai exigir de apresentação, como a proposta, por exemplo, o momento de negociação. Quer ver um erro comum, Gabriel? É você ver contratação de prestador de serviço sendo conduzida pelo departamento de pessoal da empresa, né? O departamento pessoal, que é aquele que cuida ali da burocracia do CLT, né? É isso? Assim, recentemente me perguntaram, dá para fazer os exames médicos nesse prestador de serviço que eu faço, como eu faço para um empregado? Eu digo, não dá, né? Não é isso. Você vai fazer, você vai ver o compliance ali daquela pessoa jurídica, né? Você vai pegar, investigar a capacidade econômica dela, se ela tem processos, se já teve algum ato ali de corrupção. É isso aí que você tem que investigar. É pedir alvará de funcionamento, saber onde é que funciona. É isso aí. Então, é uma relação que você está contratando ali uma pessoa jurídica, a ficção, né? A ficção jurídica. E não dá para ter aquele personalismo que há no processo de contratação de uma pessoa física. Caramba, sensacional, viu, Humberto? Humberto, gostaria de agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Queria saber se você tem algum contato para deixar para quem quiser entrar em contato com você. Gabriel, o agradecimento é meu, é sempre um prazer encontrá-lo, conversar com você, conversa sempre fluida, você que é um grande comunicador, e dizer que o nosso contato é do nosso escritório, né? Nós estamos há mais de 20 anos, depois que passou dos 20, eu digo há mais de 20, sempre mais de 20, e esses 20 não passam, né? Há mais de 20 anos nesse serviço de advocacia estratégica, né? É isso que nós fazemos aqui no escritório, no HBZ Advogados. Nós fazemos um consultivo que não é só parecerista, né? Um consultivo resolutivo e um preventivo para que não haja processo judicial. Processo interno tem que haver. A gestão jurídica trabalhando junto com os processos internos, mas que não haja processos e que haja identificação de oportunidades, né? Porque a advocacia não é só apontar problema. A advocacia, além de apontar soluções, é você apontar oportunidades, seja em qualquer área que você atue. E aí, eu sugiro o nosso Instagram, né? Claro. Que é Humberto Bezerra Advogados, tá bom? Pessoal, a gente vai ficando por aqui, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDenLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Abidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BDenLaw, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BDenLaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.